A corneta de um dirigente do Inter em cima de Antônio Brum, vice de futebol do Grêmio. A preparação para o Clássico Grenal e a expectativa por novidades do técnico Roger Machado. E mais, o Inter atualiza a situação de Bernabé. Você confere tudo isso aqui no canal, depois da vinheta. Vamos lá, pessoal, vamos atualizar o Internacional que treinou nesta sexta-feira. De antemão, pessoal, já peço desculpas a vocês por esse vídeo estar saindo em um horário não habitual, um pouco mais tarde. Eu estou nesse momento em Curitiba, vim passar alguns dias aqui com a família na capital do Paraná, por isso essa demora, né? Uma logística complicada, são 12 horas de ônibus. Tive também um momento de curtir com a família, mas estou aqui já de volta no canal para a gente atualizar, mantendo o compromisso de todos os dias estar aqui para atualizar o Internacional. Bom, pessoal, o Colorado treinou na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante, atividade com portões abertos, pelo menos em parte da atividade. Mas ainda antes do treinamento, o Inter concedeu uma entrevista coletiva, um importante dirigente do Inter falou. José Olavo Bisol, ele que é vice-presidente de futebol, está há pouco tempo no cargo, substitui o Felipe Becker e concedeu uma entrevista coletiva. Nesta entrevista, ele fez algumas críticas veladas e deu algumas cutucadas no Antônio Brum, dirigente do Grêmio, que após a partida contra o Atlético Mineiro fez críticas à arbitragem e também fez reclamações já visando o Clássico Grenal, esperando que a arbitragem do Grenal não fosse como a arbitragem que prejudicou, na visão dele, o Grêmio na partida contra o Galo. E o Olavo Bisol, José Olavo Bisol, respondeu essa tentativa de condicionamento da arbitragem por parte do Grêmio na entrevista coletiva de hoje. E, sinceramente, eu acho que debates públicos, de condicionamentos públicos, falas de dirigentes nesses momentos, não agregam em absolutamente nada no processo, que é o processo do jogo, que se resolve lá em campo, com a qualidade dos jogadores, aí, com o ambiente que se cria para esse jogo. Então a gente espera com naturalidade que essas declarações não atinjam de maneira alguma qualquer tipo de reflexo ou interferência na CBF. É isso que a gente acredita. Pois é, o Inter se manifestando de forma institucional contra o que entende uma tentativa de condicionamento da arbitragem. Aliás, o Clássico Grenal que tem árbitro definido, Bruno Arleu de Araújo, um dos principais árbitros do futebol brasileiro, fora do estado do Rio Grande do Sul, como o Inter queria. O José Olavo Bisol falou também sobre isso na entrevista coletiva. O detalhe, o Bruno Arleu de Araújo foi o árbitro da partida entre Cruzeiro e Internacional no Campeonato Brasileiro, que foi um dos jogos que o Inter mais reclamou da arbitragem. Inclusive, está denunciado no STJD o próprio José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol. Foi aquele jogo, pessoal, que teve a expulsão do Rohel, inclusive ele está sendo julgado no STJD por essa expulsão. Teve o pênalti marcado, um toque no braço do Ener Valencia, que para muita gente não foi pênalti, e o Antony acabou defendendo. Então, o Bruno Arleu foi muito criticado pelos dirigentes do Inter. Tem até vídeo do presidente Alessandro Barcelos na saída do gramado perguntando ao Bruno Arleu: o que você tem contra o Inter, o que você tem contra a gente? Então é um árbitro que já tem um histórico negativo em relação ao Internacional. Esse é o ambiente do Inter após a confirmação pela CBF do Bruno Arleu de Araújo, árbitro que vai apitar o Clássico Grenal no próximo sábado, dia 19 de outubro. Bom, pessoal, e ainda se tratando de Clássico Grenal, depois da coletiva, o Inter treinou normalmente no CT Parque Gigante, teve já o retorno do Bruno Tabata, ele que teve uma virose na partida contra o Corinthians, mas será um acréscimo aí ao grupo para o Clássico Grenal. Fernando, volante, ainda faz atividades em separado. O Inter tem uma boa expectativa que ele possa estar à disposição do Clássico Grenal no dia 19 para o técnico Roger Machado. Outros jogadores que devem voltar, o Borré e o Rohel, jogadores que estão aí em fase final de recuperação
de lesões musculares na coxa esquerda. O Inter, lembrando, não conta com o Thiago Maia e Bruno Henrique deve ser o seu substituto. O Inter também trabalha nos bastidores para contar com Ricardo Matias, que foi suspenso pelo STJD, 4 jogos de suspensão. O Inter tenta um efeito suspensivo ou até uma transição penal. O Inter está avaliando como vai tentar esta liberação do jovem atacante de 18 anos que vem tendo destaque, né? Fez o gol contra o Corinthians e está em evidência nesse momento, inclusive já renovando o seu contrato. Bom, pessoal, agora passando para o último tema aqui do vídeo, eu quero falar sobre Bernabé. A gente tem já informações sobre a situação do Bernabé, mas hoje, na entrevista coletiva, o José Olavo Bisol deu um tom diferente para esse negócio. A gente sabia, a gente sabe, mas trazendo aqui novamente, o Bernabé está emprestado até o final do ano ao Inter. O preço para comprar o jogador em contrato ele é muito alto, chega na casa dos 10 milhões de euros e o Inter não vai fazer esse negócio. Mas já começou a conversar com o clube escocês, o Celtic da Escócia, para permanecer com o jogador. Mas foi a primeira vez que o Inter, nos microfones, demonstrou otimismo na permanência do jogador. O José Olavo Bisol foi muito claro ao dizer que espera que as coisas se resolvam, que as conversas elas estão acontecendo e a questão de ajuste de uma proposta subir, no caso do Inter, descer um pouco o valor do clube escocês para o Bernabé permanecer. Então o Inter trabalha ainda em diversas frentes, em um novo empréstimo ou até na compra do lateral esquerdo argentino, mas a informação e o sentimento de otimismo que veio oficialmente hoje nos microfones com a entrevista do vice-presidente de futebol do Internacional. É um alento aí para o torcedor do Inter, que agora passa a estar também mais confiante na permanência do lateral esquerdo, que virou titular e peça fundamental do time do técnico Roger Machado. Bom, pessoal, esse foi o vídeo trazendo detalhes aí do dia do Internacional, diretamente aqui de Curitiba. Volto ainda só na segunda-feira para Porto Alegre, mas sigo aqui atualizando tudo o que acontece no Inter, uma semana que começa no domingo e uma semana para lá de importante com o clássico Grenal. Então é isso, pessoal. Peço para que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e eu volto num próximo conteúdo aqui no YouTube. Um abraço!